que eu gostaria de chamar aqui o evangelista Mateus Teodoro. Eu quero dizer que este irmão é uma bênção nas mãos do Senhor, uma pessoa que eu tenho muito carinho, um homem de Deus que sempre está atendendo aí os pedidos do nosso presidente, os pedidos que nós fazemos a ele. É um grande homem de Deus, quero demonstrar aqui o meu respeito, o meu carinho. É uma pessoa maravilhosa que você precisa conhecer. Louvado seja Deus. É um homem de Deus mesmo, que está aí fazendo a obra do Senhor, né? Louvado seja Deus, um dos braços direitos aqui do nosso ministério. E eu passo aqui o microfone para que ele venha nos trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Dizer também nessa noite que é motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, podendo falar uma vez mais da sua graça e da sua misericórdia. Primeiramente vamos orar ao Senhor. Você que está na sua casa, curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração para que Deus, Ele venha falar poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, uma vez mais entramos na Tua presença para Te agradecermos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de podermos falar da Tua palavra. Meu Pai, existem pessoas, Pai, que estão nos ouvindo nesta noite, os nossos irmãos, meu Pai, que estão nas suas casas, estão, Pai amado, obedecendo, Pai, às ordens, Pai, da nossa cidade, Pai, do nosso governo, e por isso não estão aqui, mas estão nos seus lares, Pai, ouvindo, Pai amado, este culto, Pai, esta live. Eu peço, meu Pai, que esta palavra venha alcançar, Pai, esses corações, meu Pai, e aqueles também, Pai, que ainda não conhecem o Senhor como único Pai suficiente e Salvador, que esta palavra, Pai, que este culto também venha alcançar estas vidas para a glória do Teu nome. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está na sua casa, abra juntamente comigo a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia e você tem ela no seu celular, pode abrir também no seu celular. No livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 8, somente a parte B. Lucas, capítulo 18, e o versículo de número 8, na parte B. Diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou ler mais uma vez. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora você vai comigo lá atrás, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Glórias a Deus. E o versículo de número 1. Disse então Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, uma medida de flor de farinha se venderá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Glórias a Deus. Meus irmãos, o que eu quero falar aqui nesta noite, que o Senhor colocar ao meu coração, é sobre a incredulidade que nós, muitas das vezes, temos a respeito da palavra de Deus. Nós temos vivido dias difíceis. A igreja, ela está passando por dias difíceis na face da terra. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus, Ele prometeu buscar a sua igreja. Nós bem sabemos que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar e para nos dar a salvação. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Jesus, Ele nos deu este privilégio de podermos fazermos menção da sua preciosa palavra. Mas o que nós temos visto é que em pleno século 21, aonde a palavra de Jesus Cristo, ela foi pregada há mais de 2000 anos, ela ainda continua de pé. Mas o que nós vemos que infelizmente no meio do povo de Deus, a incredulidade, ela tem tomado conta dos templos.
Nós estamos vivendo dias difíceis por causa desta situação que hoje é uma situação mundial. O mundo está sofrendo. Mas a igreja do Senhor, ela já sabia que tudo isso haveria de acontecer. Na palavra do Senhor está dizendo que nos últimos dias haveria pestes, haveria doenças, haveria fomes, haveria guerras e rumores de guerra. Mas nós vemos que muitas vezes a igreja, ela parece que está sendo pega de surpresa. Parece que o povo não sabia que isso ia acontecer. Aí o que acontece? A incredulidade, ela começa a adentrar dentro do coração do povo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, é que o Senhor Jesus, Ele não perdeu a sua igreja de vista. Esta circunstância que nós estamos vivendo, o mundo como ele está hoje, não impede Jesus de ver a minha e a sua casa. Não impede Jesus de fazer a separação daqueles que são dele. Porque eu e você, nós somos de Cristo, e os olhos de Cristo estão postos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero fazer nesta noite que você enxergue que Jesus, Ele consegue distinguir quem é a igreja e quem não é. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós bem sabemos que nós não somos deste mundo. Nós estamos somente aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. E a igreja do Senhor, ela precisa entender que ela está caminhando rumo ao céu. Nós vemos que muitas vezes, muitos dos nossos irmãos têm se perdido no meio da caminhada, porque se esqueceu do seu lugar de origem. O nosso lugar é o céu, o nosso lugar é nas mansões celestiais, aonde o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e quando tudo estiver preparado, o Senhor Jesus, Ele virá nos buscar. Glórias a Deus por esta palavra. Mas o que eu quero meditar com você, aonde nós lemos aqui no texto de 2 Reis, no capítulo 7, eu quero aqui falar sobre Israel. A Bíblia fala que Israel, ela estava sendo cercada pelo império da Síria, naqueles dias, aonde a Bíblia foi escrita. E Israel sendo cercada, olha o que acontece. Quando uma nação na época ela era cercada, aquelas pessoas daquela nação, elas não conseguiam se transportar a outros lugares para comprar alimento. Não se havia pasto para os seus animais. A nação começou então a entrar num estado deplorável de pobreza e miséria. Mas o que me chama a atenção na situação de Israel é que Deus sempre vai ter uma voz para falar a favor dele para o povo. Deus nunca vai ficar sem um porta-voz no meio do povo. Uma multidão pode estar caminhando ao contrário daquilo que Deus deseja, mas alguém virá de lá para cá e vai começar a anunciar: o caminho está errado, o lugar não é este, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus deseja. E este homem, ele se chamava Eliseu. O profeta Eliseu era um profeta que se destacava naquela época por ser um homem ao qual Deus levantou para fazer a diferença. E o profeta Eliseu, ele estava envolvido em toda essa circunstância que Israel estava vivendo. Israel estava cercada, o inimigo estava cercando a cidade, fechando a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, e a miséria estava lá no meio de Israel. Mas, um detalhe, o profeta de Deus também estava lá no meio. E de repente, quando o mensageiro o mensageiro do rei de Israel vai falar com o profeta, Eliseu fala assim: ó, manda falar para o rei. Sabe por quê, irmãos? Um detalhe: naqueles dias estava se vendendo cabeça de jumento por um preço muito caro. Estava se vendendo esterco de pomba por um preço muito caro. Olha a situação que o
povo de Deus se encontra, o povo de Israel. Isso não é comida de gente, mas era o que estava se vendendo naquela época. Mas agora o profeta diz, manda falar para o rei que amanhã, a estas horas mais ou menos, vai ter comida com fartura dentro de Israel. Mas sabe o que acontece? A incredulidade, ela toma conta do coração do homem. Sabe por quê? Porque o homem, ele começa a olhar para as circunstâncias da vida. O homem começa a olhar para aquilo que ele consegue enxergar. Mas eu quero te dizer uma coisa: aonde você não vê, o teu Deus está vendo. A porta que está fechada para você, para o teu Deus não está, porque Ele pode abrir a qualquer hora e a qualquer momento. Mas a incredulidade toma conta do coração daquele homem, e o profeta olha para ele diz assim para o profeta: ainda que Deus abrisse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ter comida com fartura a estas horas da manhã? Aí o profeta olha para ele e fala assim, o profeta fala assim, vai acontecer, sabe por quê? Porque foi Deus que falou, é Deus que está mandando falar, e aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Mas ele diz assim, você não vai provar de nada. Olha que interessante. Está vendo o que a incredulidade ela gera na nossa vida? A incredulidade ela gera a morte. Sabe por quê? Porque o profeta falou assim para ele: você não vai provar de nada. Mas lá no final nós vamos entender o que aconteceu com aquele homem. A Bíblia diz que existia 4 leprosos, que eles tinham que ficar fora da cidade, porque os leprosos da época, eles não ficavam no meio da sociedade, por ser consideradas pessoas enfermas e doentes, eles ficavam afastados da cidade. E de repente aqueles leprosos, olhando toda aquela circunstância que eles estavam vivendo, disseram um para o outro: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for lá, é provável que eu vou morrer também no terreno do inimigo. Então sabe o que a gente vai fazer? Em vez de morrer aqui, nós vamos morrer lá então. Então vamos. Aí aqueles 4 leprosos, eles pegam e vão sentido ao terreno do inimigo. E quando chega lá no acampamento do inimigo, a Bíblia fala que não existia ninguém dentro da cidade. Aí a Bíblia fala também que Deus fez com que aqueles homens, aqueles sírios, escutassem que uma cavalaria estava chegando no acampamento deles. E aqueles homens, temendo de medo, eles vão embora e deixam o seu acampamento vazio. Aqueles leprosos, olhando aquela situação, eles adentraram dentro da cidade e começaram a pegar as comidas, os alimentos, os tesouros que tinha dentro daquele acampamento. Mas de repente ele se lembra, fala assim: peraí, o povo de Israel está padecendo de fome, o povo de Israel está sofrendo lá. Como que nós, sendo também israelitas, vamos permitir que os nossos irmãos venham morrer na situação que eles se encontram? Vamos fazer o seguinte: vamos voltar lá no acampamento e vamos avisar todo mundo que o povo foi embora, que o inimigo foi embora, e aqui tem comida de sobra para todo mundo. Aí de repente aqueles leprosos, eles voltam para a cidade de Israel, de Jerusalém. O que Deus colocou no meu coração é que muitas pessoas, elas embasam naquele versículo que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas nesta passagem aqui, os leprosos chegaram de madrugada em Jerusalém para acordar o povo e falar que lá no acampamento do inimigo tinha alimento. Eu quero te dizer uma coisa para você que está aí, ouça bem essa palavra: não vai precisar amanhecer não, vai bater na tua casa de madrugada, de noite, a qualquer hora, porque vai dizer para você: a tua vitória chegou, aquilo que você está esperando, Deus abriu a porta para você. Não importa a hora, Deus não trabalha no relógio humano, não importa a hora, não importa o momento, Deus pode mudar a tua circunstância. Aleluias. E aqueles homens, então, agora o rei de Israel, eles vão para o acampamento do inimigo, para buscar o alimento. E quando chega lá, eles saqueiam tudo que podem e voltam para a cidade de Jerusalém. Agora você lembra daquele incrédulo?
Lembra daquele mensageiro do rei que nós falamos agora mesmo? Que quando o profeta anuncia que vai ter comida de sobra no outro dia, ele duvida no seu coração? Olha o que acontece. Ele estava atrás dos portões da cidade. E quando ele vai abrir os portões da cidade para o povo entrar dentro da cidade, a Bíblia fala que a euforia era tanta, a correria era tanta, que aquele homem foi atropelado e ele morreu atropelado pelaquela população. É nisso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que você está passando no seu trabalho, eu não sei o que essa situação, ela gerou dentro da sua casa, dentro da sua família, mas eu quero te dizer uma coisa, não deixa de acreditar naquilo que Deus te prometeu. Não deixa de crer nas promessas que o Senhor fez na tua vida, fez na tua casa, aquilo que já faz anos que o Senhor prometeu. Eu quero te dizer uma coisa, se agarre nas promessas do Senhor, porque num determinado tempo, o Senhor irá cumprir todas as coisas na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aquele homem morreu porque não creu na palavra do Senhor. Sabe por que ele ficou lá? Porque ele não creu que o milagre estava bem perto dele, então ele preferiu ficar onde ele estava. Eu quero te dizer uma coisa, não fique aonde você está somente, gere alguma coisa no coração de Deus, comece a orar mais, comece a buscar mais, comece a clamar mais a Deus, em vez de murmurar da situação. Porque o Senhor, Ele há de fazer grandes coisas na sua casa e na sua vida. Meus irmãos, a hora já não nos permite falar mais, mas eu quero te dizer uma coisa, guarde essa palavra no seu coração, medita mais nessa palavra, porque o Senhor há de falar muito ainda na sua alma, no seu coração. Não desista, igreja, Jesus está vindo nos buscar, Jesus está prestes a buscar a sua igreja, as evidências estão se mostrando a cada dia, que o Senhor está prestes a buscar o seu povo. Não desanime, continue buscando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade e volto a palavra para o evangelista Welker, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Graças a Deus. Deus continue abençoando.